hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia! Tudo bem? Como foi sua semana? Teve novidades? E a escola? Quando tá indo, né? Foi na escola essa semana ou foi online? Então, eu estou aqui com o Seno de novo. E hoje nós vamos conversar sobre a família do Seno. O Seno, ele tinha uma mamãe e a mãe dele era muito linda. Muito linda. E cuidava muito bem do Seno, dentro da possibilidade que tinha. E ainda ele tinha vários irmãozinhos, todos muito bonitos. E eles viviam bem, sabe? Eu visitei a mamãe do Seno umas 2 vezes antes de ele vir aqui para minha casa. Porque a mãe dele era de uma amiga minha e às vezes eu ia na casa dela. Então, a gente conheceu o Seno já bem bebezinho, muito bebezinho. Eu já contei para vocês, né? Que ele veio para cá muito bebezinho. Então, e as mamães gatas, elas são muito cuidadosas. Quando eu era criança, na minha casa tinha uma gata e ela se chamava Muca. Esquisito, né? Mas era esse o nome dela. A Muca tinha filhotinhos umas 3 ou 4 vezes por ano. E a gente ficava acompanhando o cuidado que ela, assim, o jeito como ela cuidava dos seus filhotes. A Muca, ela ensinava os filhotes a caçarem. Sabiam que as gatinhas ensinam os filhotes a caçarem? Elas se preocupam em ensinar os filhotes a caçar para eles terem o que comer. Ela também corrigia quando o gatinho fazia uma arte. Ela ia lá e dava um tapinha nele. As gatinhas educam os filhotes. Esses são famílias de animais. Os animais não foram feitos à imagem de Deus, mas os seres humanos foram, e as famílias humanas são um pouco diferentes. E hoje o pastor vai falar um pouco sobre família, e eu espero que você goste muito de ouvir a história que ele vai contar. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos deu uma família. Mesmo aqueles que perderam sua família, o Senhor é a nossa família, a nossa principal família. E queremos agradecer porque um dia o Senhor nos adotou como teus filhos. Queremos te honrar sempre por sermos teus filhos e honrar nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Um feliz sábado para você! Eu descobri que tu és um bom amigo. Eu descobri que tu és meu bom pastor. Eu descobri que tua face há uma luz que irradia. Oh, paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Eu descobri que em ti
existe justiça. Aleluia. Eu descobri que em ti eu posso esperar. Posso esperar. Eu descobri que tua glória traz ao perdido e errante Paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. aleluia, 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 aleluia. Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para mais um estudo e para mais um tema, hoje família, terminando os 10 dias de oração que nós tivemos aqui, momentos especiais de comunhão com Deus, pensando na família. E para terminar, quero começar cantando um hino, Vigiar e Orar, que é o que nós devemos fazer. Vamos vigiar e orar, vamos cantar. Cante conosco.
Vamos orar. Pai querido, ao estudarmos a Tua Palavra agora, que o Teu Espírito Santo nos unja mais uma vez, concedendo-nos sabedoria, compreensão e entendimento, para que possamos ter famílias mais tranquilas, mais felizes sobre a face da terra. Participa conosco deste culto e principalmente, Pai, esteja com cada família que está assistindo, que ela possa receber a bênção da Tua presença, receber o Teu cuidado e a Tua companhia. Participa conosco agora desse culto, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto inicial é Provérbios 27, verso 13. Esse texto nos fala um pouquinho sobre um trabalho interessante. Nosso objetivo é tentar trabalhar na direção de termos famílias com esperança e uma família com os laços fortalecidos para poderem estar na eternidade. Essa é a esperança de cada família. Você encontrou? Provérbios 27, verso 23. Diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida dos teus rebanhos. São palavras mais dirigidas a um pastor. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Esse texto 23 e 24 de Isaías, de Provérbios 27, nos ensina algumas lições. Conhecer as ovelhas. Quem são as ovelhas no seu lar? Os filhos. Todos os participantes são ovelhas. A sociedade é composta por famílias. E cada família tem um chefe. E normalmente são eles que coordenam os acontecimentos. Em Provérbios 4, verso 23, diz: do coração procede as saídas da vida. E o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade de uma nação dependem das influências domésticas, dependem daquilo que acontece no lar. A família cristã deve ser uma escola de preparo em que os filhos se graduarão para entrar nas escolas superiores que teremos nas mansões celestiais. Lar Adventista, página 574. Temos muitas certezas da vida e entre elas encontramos a seguinte: minha família é o meu maior tesouro. É isso mesmo que você pensa? As crises são realidade em todas as casas, em todas as famílias. Os conflitos fazem parte da vida de todos. Diante dessa afirmação, surge uma pergunta intrigante. Como nós podemos colocar embaixo do mesmo teto família, crises constantes, conflitos desafiantes e ainda assim construir nossa tão desejada família saudável de forma que seus membros estejam entre os remidos do Senhor? Como fazer? Uma coisa nós sabemos: não existe família perfeita. Também não existe receita perfeita para alcançar uma família saudável. Porém, queremos apresentar 7 ingredientes para você hoje, que vão colaborar para que os laços familiares sejam fortalecidos e, consequentemente, esses 7 ingredientes vão contribuir para que haja um lar harmonioso, estável, caminhando em direção à eternidade, a família todos juntos. Primeiro ingrediente: resolva os conflitos e crises com paciência, respeito e empatia. Há problemas, há conflitos, há crise? Resolva. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 4. Eu gosto muito do livro de Efésios, tenho uma
um apreço muito grande sobre o que Paulo escreveu aos Efésios, são profundas as mensagens. Efésios capítulo 4 e os versos 26 e 27. Veja o que Paulo fala aqui para os cristãos de Éfeso. Versos 23 e 24. Perdão, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E agora os versos 29 a 32. Veja o que diz aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, e essa é importante, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Primeiro ingrediente, resolva os conflitos com paciência, com tranquilidade. Sabe, vai ser muito terrível descobrir que no último grande dia, que aqueles com quem nós associávamos nossos familiarmente estão separados de nós para sempre. Pelos membros de nossa família, talvez nossos próprios filhos, sem estarem salvos. Então faremos a nós mesmos a pergunta: o que aconteceu? Será que eu fui impaciente? Como foi a minha disposição? Será que eu era cristão? Eu sempre vou lembrar de um professor, pastor Antônio Alberto Nepomuceno, que ele dizia o seguinte em sala de aula, quando falava sobre a questão de cristianismo, que o sogro dele era cristão até dentro de casa. E aí, você é um cristão até dentro de casa? Talvez você pergunte, ou por que o próprio eu não sou, porque eu não tive o próprio eu sob controle, que a religião de Cristo se tornou desagradável para ele? Será que foi isso? Está no livro Recebereis Poder, página 191. Na proximidade e na convivência com familiares, haverão sempre divergências de ideias, divergências de opiniões, e que muitas vezes elas podem culminar em conflitos. Aí entra a questão da sabedoria. A maneira como lidar com essas divergências de ideias, como lidar com essas diferentes opiniões. Esses momentos podem se tornar uma ferramenta poderosa para trazer mais conhecimento, trazer amadurecimento, aprendizado e fortalecimento da estrutura familiar. O segredo é sempre ter autocontrole e tratar as pessoas envolvidas com respeito, paciência e empatia. Esse é o segredo. Trabalhar isso. Não deixar que um conflito, uma opinião divergente, predomine. Segundo item, invista no diálogo. Esse tem sido hoje talvez uma das maiores dificuldades nos lares. Uma coisa chamada diálogo. Eu me lembro uma vez, eu ouvi uma pessoa falando que, pedindo a separação, e ele disse o seguinte: entre nós não existe mais monólogo. Ou seja, o outro cônjuge estava querendo falar também. Veja o que diz lá em Provérbios capítulo 15, verso 1. Eu gosto, sabe, Salomão tem ideias fantásticas para isso. Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda. Como respondemos? Como tratamos o nosso diálogo?
Ainda Provérbios 25, 11. Aqui, mais uma vez, o sábio Salomão nos fala e nos chama a atenção. Com maçãs de ouro em salvas de prata. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Um ditado popular diz que de uma boa conversa ninguém escapa. Existe mais verdade nessa simples afirmação. Por exemplo, diante do conflito ou distanciamento familiar, se quisermos retornar ao estado de calmaria e proximidade, nós temos que agir com cautela, com sabedoria, com cuidado ao falar. É importante estar atento para ouvir além das palavras num diálogo sem pressa. Ouvir sem pressa. Esse é o verdadeiro objetivo e recheado de tolerância, amor e boa vontade. A gente percebe que normalmente entre um casal a pessoa não há um diálogo, porque a pessoa fala e enquanto a outra está falando, o outro já está pensando em como retrucar essas perguntas. Não ouvem, não entendem muitas vezes o que quer se dizer. É importante que haja esse diálogo e que haja compreensão desse diálogo. O terceiro remédio, terceira sugestão que nós temos aqui, está em Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12. Diz o seguinte aqui: goza a vida com a mulher que amas todos os dias. Eclesiastes 4, verso 9. Eu procurei aqui no capítulo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga dos seus trabalhos. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E depois ele termina no verso 12 dizendo: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Sabe, nós estamos numa época em que as pessoas estão muito sozinhas. Não está havendo esse convívio. E você já percebeu como está triste a vida? As pessoas estão amarguradas, tristes, chateadas. Tenho encontrado pessoas aqui desesperadas por causa disso. Poucas ações criam um senso de pertencimento tão necessárias ao ser humano como fazer atividades juntos. Das mais prazerosas àquelas que são executadas pelo dever da responsabilidade. Nesse caso, o que fortalece nosso vínculo não é necessariamente o objetivo alcançado, mas o aprendizado e o tempo investido na caminhada, estarmos juntos. Eu tenho dito para os casais, lavem a louça da casa juntos. Talvez você diga assim, mas lavar louça é serviço de mulher. Olha, depende. Depende de quem está na casa. Lavar louça é serviço de quem puder fazer. E é importante. É o momento em que vocês podem estar juntos ali conversando. E olha, lembre de uma coisa, comemorar as vitórias juntos. Isso vai fortalecer a parceria e vai criar uma intimidade cada vez maior. Você teve uma promoção no trabalho, compartilhe com seu cônjuge. Vibre com ele, fique alegre com a família. Isso é bom. Isso ajuda a fortalecer os laços familiares. Eclesiastes 3, verso 1. Tem um outro verso aqui de Salomão também. Esse é o nosso quarto tópico. Tudo tem o tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, diz o sábio Salomão. Nós vivemos uma correria grande. Cada vez temos menos tempo.
Parece que o tempo cada vez é mais curto. E a todo momento temos que decidir se dedicaremos um pouco das horas disponíveis, para que vamos dedicar. Aquilo que elegermos como prioritário e mais importante receberá nossa atenção, comunicando assim o valor que atribuímos a essa pessoa ou atividade. Por isso, quando escolhemos investir esse precioso tempo com a família, nós estamos dizendo a eles e ao mundo o quanto amamos a nossa família e o quão importantes eles são para nós. E uma coisa que não pode faltar é o quinto tópico. Provérbios 15, 13. Esse texto é bem bonito e muito importante. Provérbios 15, 13. Veja o que diz aqui. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza no coração o espírito se abate. Como você cumprimenta o seu cônjuge quando você volta para casa? Ou quando ele volta para casa? Ou pela manhã, quando você acorda? Em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, a tantos problemas, em um ambiente carregado em que estamos vivendo, as pessoas com medo uma das outras, sorria. Eu coloquei como norma de vida fazer as pessoas com quem eu entro em contato sorrirem. E hoje, atendendo o telefone, uma moça, ela conversando sério, falando. E ao final eu fiz uma brincadeira, uma coisa simples. E ela deu uma risada, deu uma gargalhada do outro lado, foi tão gostoso. Até eu sorri e disse assim, olha, consegui meu objetivo, fazer você rir. Sorria. Até no telefone sorrindo. Cumprimente sua esposa pela manhã quando você acorda com um sorriso. Um ambiente leve e alegre faz com que a família viva melhor. É mais ou menos como ir a um oásis depois de um dia fatigante no deserto. Aprender a rir dos fatos, a rir das mazelas, dos acontecimentos da vida, aprender a rir das suas próprias desventuras. Rir de você mesmo nos deixa mais leve. Deixa o fardo das responsabilidades do dia a dia mais suave, mais tranquilo de se levar. Lembre-se, sorriso nos aproxima, nos faz passar por sábios quando nos faltam palavras. Eu gosto de atender o telefone quando alguém entra em contato comigo, normalmente atendo sorrindo. Talvez você diga, mas ninguém vai ver o seu sorriso, mas vai ouvir o meu sorriso. Experimente. Você vai sentir a diferença. Quinto tópico. Mateus 6, versos 5 e 6. Aqui um exemplo que Jesus deu. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, e os versos 5 e 6. Foi um acontecimento de Jesus e ele deu uma orientação para nós sobre como agirmos e o que fazermos. Veja o que diz lá em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Quando orardes, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas ou nos cantos das praças. Oram para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando forares, entra no teu quarto. Fecha a porta e você vai orar a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Lucas capítulo 6, verso 12, fala de um incidente de Jesus, que levantou de madrugada. Veja lá, vamos ler. Não vou dar spoiler do texto. Lucas capítulo 6, e o verso 12 e 13. Um exemplo de Jesus. No anterior, uma orientação. Agora aqui um exemplo. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13.
Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. E então o que ele fez? E quando amanheceu, chamou para si os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Jesus passou a sós algum tempo. Jesus é nosso exemplo em tudo. Ele nos ensina que a profunda intimidade com Deus foi construída em momentos particulares, em momentos de oração individual, os quais ele com o Pai desfrutaram de tempo e comunhão. E era nesses encontros íntimos que a força que Jesus tinha era revigorada para torná-lo vencedor. E o mal era vencido. É muito gostoso conversar com nossos familiares de forma física ou virtual, mas quase sempre neste momento falamos de assuntos gerais. Costumeiramente nem sempre são assuntos de grande importância para a vida. Os laços mais profundos, capazes de realmente fortalecer os vínculos familiares, acontecem em conversas reservadas, pois nesses momentos temos uma liberdade para abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, para colocar-nos numa sinfonia mais fina, uma sintonia mais fina com o outro. E isso pode mudar muita coisa. Ter esse momento a sós. Você com Deus, você com o seu cônjuge, você com o seu filho, sua filha, para que ele possa sentir-se abraçado. Ele pode ver em você alguém que vá ouvi-lo quando ele está precisando de alguma coisa. E o último tópico, eu não poderia deixar de falar. Vamos lá. Josué, capítulo 24, 14. Talvez você já ouviu falar muitas vezes sobre esse tema e às vezes eu até penso assim, acho que devia parar um pouco de falar sobre isso, mas aí me vem à mente, não. Enquanto não aprenderem, eu devo continuar. E eu vou continuar enquanto tiver saúde, tiver forças, eu vou continuar falando sobre esse assunto. Josué capítulo 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os vossos deuses, os quais serviram vossos pais, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Servir ao Senhor. Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que quer dizer isso, buscar a Deus em primeiro lugar? É termos um momento a sós, um momento de culto. É o culto diário em família. Vejam bem, o culto não é uma opção como alguns pensam. Deve ser uma prioridade. É uma necessidade do ser humano. Só a comunhão diária com o Senhor me proporcionará o conhecimento, a força espiritual de que necessito para enfrentar o drama do grande conflito que permeia o mundo. O drama que permeia o meu lar. Os problemas que passam no meu coração. É no culto familiar que criamos uma atmosfera especial, pois apresentamos nossa família diante do Senhor. Esse deve ser o momento mais agradável do dia. É nesse instante que sempre abrimos o coração ao fazermos nossos pedidos, a nossos agradecimentos, onde podemos expressar nossas necessidades, nossos problemas e sonhos. Dessa forma, iremos produzir um ambiente de confiança e de fortalecimento no vínculo familiar e espiritual. O livro Lar Adventista, página 324, uma frase bem curta, diz o seguinte: podeis pensar, pais, que não tendes tempo para fazer tudo isso, mas deveis tomar tempo para fazer vossa obra na família, pois do contrário, Satanás suprirá o que falta. Se você não fizer, Satanás vai fazer. Só que de forma contrária. Em vez de haver harmonia, vai haver desarmonia, desagregação. Algumas ideias sobre o culto. Faça um culto curto, não muito demorado, mas que seja inspirador, seja interessante.
Veja quem são os participantes. Se forem crianças pequenas, deve ser adaptado à idade. Permita que todos participem. Isso ajuda o culto a ser um pouco mais alegre. Sabe, querido, hoje nós estamos finalizando os 10 dias de oração. Hoje vamos terminar. Não. Apenas o estudo da apostila que você recebeu e das mensagens que você recebeu terminam hoje. Mas uma coisa você deve lembrar. Esse movimento de oração, de comunhão com Deus, ele precisa continuar no seu lar, na sua família, todos os dias daqui para frente. E se isso já é uma realidade no seu lar, parabéns. Que o Senhor abençoe e ajude você a continuar fazendo isso. Mas se essa ainda não é a sua realidade, saiba que você está perdendo a maior bênção que Cristo tem para você. Bênção e vitória. Você está lutando sozinho quando você poderia lançar mão do maior poder do universo. Por isso eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão sábia de começar avançando em direção à vitória final. A comunhão diária com o Senhor, descobrindo a sua vontade, seus planos para a nossa vida, para a vida da nossa família, recebendo o batismo do Espírito Santo para avançar e vencer. Essa é a grande esperança para a família de cada um dos filhos de Deus. Uma família saudável, uma família feliz, que quer alcançar a eternidade, não é fruto do acaso. Essa tarefa requer especialmente dos pais uma tomada de decisão em determinar onde queremos chegar ao final da jornada desta vida. Por isso, muitas vezes precisamos simplesmente arregaçar as mangas, colocar o joelho no chão, em constante e contínua oração, buscar sabedoria a Deus do céu, suplicar pelo batismo do Espírito Santo e avançar em amor e labor, confiando que as promessas do Senhor se cumprirão em nossa vida e se cumprirão também em nossa família. O último pensamento que quero deixar com você do Lar Adventista, página 536. A obra dos pais sábios jamais será valorizada pelo mundo. Mas, quando se instalar o juízo e forem abertos os livros, a obra deles aparecerá como Deus vê e será recompensado diante dos homens e dos anjos. Será visto que uma criança que foi criada de maneira fiel tem sido uma luz para o mundo. Custou lágrimas, ansiedade, noites de sono, vigias, cuidado com a formação do caráter, desde criança, mas a obra foi feita com sabedoria, e então os pais vão ouvir de Jesus: muito bem, vinde participar conosco do lar eterno. Que tal? Vai ser bom ouvir isso do nosso Deus, não vai? Muito bom, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. É esse o nosso objetivo. É nessa direção que devemos caminhar. Mas só alcançaremos vitória plena quando buscarmos a Jesus de todo o nosso coração. Portanto, permita que Ele esteja ao seu lado, dirigindo os seus passos e conduzindo a sua vida, e principalmente preparando você e o seu lar e a sua família para a breve volta que teremos de Jesus nas nuvens dos céus. Que Deus abençoe seu lar. Se tu buscares a Jesus, é o hino que eu quero cantar para terminarmos o nosso culto de hoje. Cante conosco. Buscares a Jesus, encontrarás.
Muito bem, vamos orar. Pai querido, somos gratos pelas bênçãos que tens derramado sobre nós, pelo cuidado que nos ofereces a cada dia e também pelo carinho com que diriges a cada passo que damos. Obrigado também pelo cuidado e pelo carinho com que guias o lar de cada pessoa que está assistindo esse culto. Agora, Pai, que possamos exercitar a nossa fé, que possamos colocar em prática os ensinamentos que estamos recebendo e tornar o nosso lar aqui na terra verdadeiramente um pedacinho do céu. Continua conosco nesse sábado, guiando-nos e protegendo-nos ao teu lado, e que nossa fé em Ti seja fortalecida em cada momento. E que dessa forma possamos alcançar vida plena em Tua presença. Fica conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco. Que o seu sábado seja um sábado gostoso, tranquilo e agradável na presença de Jesus. E que possamos ter momentos especiais de comunhão com Ele. E, lembre-se, sua família faz parte dessa comunhão também. Que Deus abençoe você. Se você gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos, curta a nossa página demonstrando que você gostou. E se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e divulgue esse material para que mais pessoas possam ter um grande encontro com Jesus. Que Deus abençoe você e que você tenha um sábado abençoado na presença de Jesus. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.